Imagine que você acabou de se casar, está no 5º dia de lua de mel, ainda recebendo os presentes de casamento. Cada caixa chega trazendo mensagens de carinho e votos de felicidade. Foi exatamente assim com Sumaya e Rima, jovens recém-casados vivendo aqueles primeiros dias que deveriam ser só alegria. Naquela manhã, eles estavam em casa planejando preparar almoço junto com a tia-avó de Sumaya, que também morava ali na casa. Era para ser um dia comum, tranquilo, de família, até que a campainha tocou. Era um entregador com mais um pacote. Nada estranho nisso, afinal os presentes não paravam de chegar. O noivo chegou até a comentar que deveria ser só mais um presente de casamento e, sem desconfiar, ele abriu o embrulho. Lá dentro tinha uma outra caixa, com um fio branco saindo. E quando ele puxou este, um clarão tomou conta da cozinha. A casa inteira estremeceu. Uma explosão tão forte que vizinhos correram achando que um botijão de gás tinha estourado. Só que não era gás, era algo muito mais sombrio. Alguém tinha mandado a morte cuidadosamente embrulhada em papel de presente. E aí fica o grande mistério. Quem faria isso com um casal recém-casado? E principalmente, por quê? Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Mirla Prado, é um prazer tê-los aqui. Eu espero que esse seja o primeiro vídeo de muitos que vocês assistirão comigo. Quem está chegando agora aqui no canal, eu quero fazer aquele convite que é importante, tá? Para o canal, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações e, se puder, deixar seu like logo agora, porque depois você vai esquecer, eu sei que vai. Quem quiser ser membro do canal é muito importante, tá? Porque a gente sofre muita desmonetização, é um valor bem pequenininho, gente, que faz uma diferença enorme na criação do conteúdo. É isso. Fica aqui meu muito obrigada desde o início e agora, bora para a história. Para a gente entender melhor o tamanho dessa tragédia, primeiro precisamos conhecer quem eram as pessoas por trás dessa história. Soumya Shekhar Saud, o noivo, tinha 26 anos e já trabalhava como engenheiro de software. Ele era daqueles jovens que todo mundo olhava e falava, esse aí vai longe. Estudioso, formado em ciência da computação, já empregado em uma empresa que trabalhava com tecnologia japonesa, ou seja, um cara cheio de futuro pela frente. Do outro lado estava Rima Saud, com só 22 anos, uma moça alegre, bonita, cheia de vida, sempre lembrada pelo sorriso e pelo jeito simpático. Ela estudava línguas na faculdade, mas a vida dela tinha um detalhe marcante. Quando criança, ela foi adotada pelo tio, irmão de seu pai biológico, porque ele queria ter uma filha mulher, só que ele só tinha meninos. Já o irmão dele tinha 3 meninas, então Rima acabou crescendo nessa outra casa, mas sempre sendo aquela menina querida por todos. O casamento dos dois foi arranjado daquela forma tradicional na Índia. Famílias que se conheciam, os encontros entre eles eram supervisionados e o noivado durou pouco mais de um ano. Até que no dia 18 de fevereiro de 2018, eles se casaram oficialmente. A recepção, na verdade, só foi no dia 20. E não foi pouca coisa não. Foi aquele festão típico, cheio de música, comida e de gente da comunidade inteira. Depois da cerimônia, os recém-casados foram morar na casa da família do noivo. E olha só quem vivia naquela casa. Rambindra, o pai dele, que era um professor de zoologia em uma faculdade, e Sanjakutta, a mãe dele, que era diretora de outra. Além também da avó, a tia-avó, na verdade, a senhora Jamani, de 85 anos. E essa avó era daquelas figuras doces que adoravam estar sempre perto, dava conselho, acompanhava o dia a dia e até ajudava ali no preparo das refeições e da arrumação da casa. É aquela típica família indiana. Era uma família simples, mas muito bem estruturada. O casamento do filho era um motivo de orgulho para todos ali. Só que 5 dias depois da festa, aquela mesma casa que simbolizava a união e novos começos se transformaria em um palco de uma tragédia que chocaria a Índia. Então, no dia 23 de fevereiro de 2018, parecia um dia comum na casa daquela família. Os pais do noivo tinham saído e quem estava ali era só os recém-casados e a avózinha, de 85 anos. E aqui, gente, vale a lembrança, tá? Diferente do que a gente costuma imaginar no Brasil, onde a lua de mel é só
Comemorada entre o casal isolado, viajando ou curtindo a dois, na Índia é bem comum que os primeiros dias de casamento sejam vividos dentro da casa da família, com todos por perto. Então, a avó está presente ali dividindo aquela rotina não era nada fora do comum não, tá? Então assim, naquela manhã, enquanto eles estavam na cozinha decidindo o cardápio do almoço, por volta das 12h45 a campainha tocou. Na porta, um entregador dos Correios local esperava com mais um pacote. Nada fora do comum, porque muitos presentes de casamento ainda estavam chegando, né? Afinal, tinham que ser casado apenas 5 dias. O pacote estava destinado ao noivo, Sumaya. Já o remetente era um tal de S.K. Sharma, de Rairiporé, uma cidade que ficava 4 horas dali. Mas tinha um problema. Sumaya não conhecia ninguém com esse nome, muito menos daquela cidade. Mas como eles estavam recebendo muitos presentes de vários lugares, né, do país, ele não achou nada de suspeito naquilo não. E por isso, o noivo até comentou com a esposa e a avó que deveria ser só mais um presente de casamento mesmo. Curiosos, os três se juntaram ali na cozinha para abrir o presente. Sumaya abriu a primeira caixa, a caixa dos Correios, e ali dentro tinha uma outra caixa que era a caixa de presente. Só que dessa caixa saía um fiozinho branco. E ele, naturalmente, de forma completamente ingênua, porque quem vai imaginar que dentro daquela caixa poderiam existir explosivos? Ele puxou o fiozinho. Foi aí, gente, que tudo mudou. Um clarão iluminou a cozinha, seguido de uma explosão que sacudiu a casa inteira. Os vidros estouraram, o reboco do teto caiu, vizinhos se assustaram com o estrondo e saíram correndo achando que um botijão de gás tinha explodido. Mas não era gás, era algo muito mais macabro. A morte estava embrulhada ali como presente. Quando os vizinhos entraram na casa, no chão estavam os três, gravemente feridos. A dona Jimani, ela estava muito queimada, sem forças para reagir. Já o Sumaya gemia de muita dor, dizendo: "Salve-me, eu acho que eu estou morrendo." Já a Rima, ela estava com o rosto e os braços queimados, ela se arrastava no chão, em meio a toda aquela fumaça e aqueles escombros, tentando respirar. Os vizinhos desesperados chamaram a emergência e depois improvisaram macas com lençóis e os levaram para o lado de fora até que as ambulâncias chegassem. E aquele lar, gente, que dias antes tinha sido cenário de uma linda festa, da comemoração de uma união que estava começando, de repente tinha se tornado só destruição. E foi assim que um grande mistério começou a ecoar na Índia. Quem poderia ter feito isso com um casal recém-casado, né? E por quê? Geralmente a gente já pensa logo que isso é coisa de alguém que está com ciúme, que não aceita ter perdido o par, né? Ou alguém que ama. Mas será que foi isso mesmo? Agora, gente, aquela casa que dias antes tinha sido o cenário de uma linda festa para celebrar uma união era só ruínas. E a luta pela vida começava. No caminho até o pronto-socorro, a primeira a não resistir foi a avó Jimani, de 85 anos. Os médicos confirmaram que as queimaduras no corpo dela eram mais de 90%. E isso fazia com que fosse impossível dela sobreviver, sem falar que ela tinha uma idade bem avançada, né? Logo depois, o destino também foi cruel com Sumaya, que tinha só 26 anos. O jovem noivo não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto no hospital. A única sobrevivente era Rima, de 22 anos. Mas naquele momento, sobreviver não significava estar viva. Ela tinha queimaduras em cerca de 40% do corpo, rosto, peito, abdômen, braços. As feridas ainda cheiravam pólvora, como se a lembrança da explosão estivesse impregnada nela. Os médicos foram claros. Se as queimaduras tivessem atingido os órgãos vitais, ela também não teria sobrevivido de cara. Por causa da gravidade, a Rima ficou internada na ala de queimados e passou dias em coma induzido, enquanto os médicos tentavam estabilizar o seu quadro. Do lado de fora do hospital, a tragédia já tinha tomado conta de todos os noticiários, mas dentro daquele quarto estéril, o silêncio reinava. Enquanto isso, todos questionavam se naquela fração de segundo antes, né, da explosão, ela tinha visto algo que pudesse ajudar nas investigações. Ou se ela tinha alguma coisa para revelar. De repente, alguém que não tenha gostado que ela ou que o seu marido tivesse se casado
Coisas desse tipo, né? E as perguntas que ficavam só aumentavam o mistério nessa história. Foram 3 semanas inteiras até que Rima finalmente despertou. Ela acordou cercada pela família, ainda sem entender tudo o que tinha acontecido, e os parentes, numa tentativa de poupá-la, não tiveram coragem de contar que o marido tinha falecido, porque ela ainda estava se restabelecendo. Mas a realidade, gente, não demorou a chegar até ela, não. Um dia, ainda no hospital, a Rima pegou um jornal e na capa trazia estampada, com letras garrafais, que o marido dela não tinha resistido à explosão. Foi nesse instante que o chão desapareceu dos pés dela, segundo ela, pois até aquele momento a sua família ainda estava lhe omitindo essa informação para que não prejudicasse na recuperação dela. Ela, quando viu aquele jornal, ela gritou, acusou a família de esconder a verdade, chorou sem parar. O lapso emocional que ela teve naquele momento foi tão intenso que alguém registrou aquele momento em vídeo e essa cena correu na mídia. A família permitiu a divulgação numa tentativa de pressionar o governo a acelerar as investigações. Afinal, até ali, naquele momento, ninguém sabia de nada, ninguém tinha ideia do que tinha acontecido e como aquele objeto foi parar ali. Depois de tudo isso, a investigação precisava de um rumo, e foi aí que surgiram os primeiros fios soltos dessa história. E logo a polícia descobriu que, mais ou menos um ano antes do casamento, em março de 2017, o noivo Sumaia tinha recebido uma ligação estranha. Na época, ele estava viajando, conversando ao mesmo tempo no telefone com a noiva, quando entrou uma outra chamada. Ele pediu para ela esperar, que ele ia responder essa ligação, e quando ele voltou, ele disse o seguinte, que na outra ligação tinha um homem, uma voz de homem, né, falando para ele no dialeto local, de forma bem direta. Não se case com ela. Se fizer isso, você vai sofrer as consequências. Assustador, né? E mais, o próprio pai do noivo confirmou que o filho comentou sobre essa ligação na época, mas ninguém levou muito a sério não, até a explosão acontecer. Então a pergunta que ficou foi a única. Será que aquela ligação tinha realmente alguma coisa a ver com o que aconteceu? Pelo relato de como era a voz, os investigadores logo chegaram a uma hipótese. O autor da chamada podia ser um jovem de idade próxima de Rima, alguém que ela conhecia bem, que tinha sido um ex-namorado dela, que foi rejeitado por ela ter casado com outro, né? E olha só, não é que esse suspeito, com essas mesmas características, existia mesmo, pois existia um rapaz que, segundo testemunhas, não aceitava bem o fim do seu relacionamento com a Rima, não aceitava bem ela ter se casado com outro, ainda mais sendo alguém considerado com uma vida melhor. Porque isso pesa muito na Índia. A gente sabe como é que funciona o sistema de castas da Índia, né? Agora, pensa comigo, um ex-inconformado, magoado, que de repente vê a mulher que amava se casando com outro. Parece que seria um motivo muito forte e suficiente, né? Para ele querer vingança, certo? E aí, gente, que a opinião pública começou a embarcar nessa hipótese de que a tragédia provavelmente nasceu de uma paixão mal resolvida. Mas será? Sei não, bora continuar que a história não é tão simples assim quanto parece. A polícia virou a investigação para esse rumo, né? E começou a puxar os registros telefônicos do rapaz, como também as redes sociais, interrogou gente próxima dele, pois tudo indicava que aquela ligação tinha a ver com o crime. Mas aí, gente, aconteceu o inesperado. Quando parecia que a polícia tinha encontrado o suspeito perfeito, o ex-inconformado, né? Um detalhe inesperado mudou tudo. De repente, chegou à delegacia uma carta anônima. E, curiosamente, essa carta estava escrita em inglês. Aqui vale uma pausa rápida, porque senão vai confundir a cabecinha de muita gente. Devido à colonização inglesa na Índia, o inglês ele é um dos idiomas oficiais do país. Ele é usado geralmente em universidades, em documentos, em tribunais e até no dia a dia, entre as pessoas com maior grau de instrução, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, grande parte da população se comunica em línguas locais, como o Odia, que era o dialeto da região onde eles moravam. Então, receber uma carta escrita em inglês levantava uma pista clara. Quem redigiu não era qualquer um, não. Era alguém mais instruído, provavelmente de nível acadêmico mais elevado. E o conteúdo da carta qual era, Mirla? Bom,
era assim, gente. Era bem intrigante para mim, bem estúpido. Vocês vão entender agora por quê. Nessa carta, o autor dizia que aquilo tudo tinha sido um projeto. Essa foi a palavra usada. E assim, um projeto executado por 3 pessoas, segundo essa pessoa da carta. Ela afirmava que tudo tinha acontecido por causa de uma suposta traição de Sumaya, o noivo, que teria causado perda de dinheiro e até de vidas. Ela pedia que a polícia não perturbasse os inocentes interrogados, como se quisesse limpar a barra de alguém. E aí a gente já pensa o óbvio, né? O ex da noiva tá tentando armar uma situação para tirar o foco dele, né? Isso fica muito claro. Mas calma, porque isso está só começando, essa história está só começando. Olha só, na carta ele ainda também insinuava que o pacote havia sido enviado por um mensageiro, como se quisesse afastar a ideia de que alguém local tivesse envolvido naquilo ali. Mas confesso a vocês que eu não entendi até hoje o porquê disso e eu acho que ninguém entendeu. E vocês já vão entender. Mas assim, o que chamou mais atenção foi o estilo da carta, o vocabulário elaborado, as frases bem construídas, claramente coisa de alguém que dominava muito bem o inglês, sabe? Não era alguém que só falava inglês, era alguém que realmente sabia construir muito bem um texto em inglês. E aí, gente, veio um detalhe final na carta que, assim, revirou tudo. O autor fez uma correção que só quem enviou o pacote à polícia sabia. Na divulgação à mídia, a polícia informou que o nome do remetente no pacote era SK Sharaarma. E foi isso que a família, a polícia e a imprensa repetiram a todos. Mas a carta anônima insistia que o nome estava errado, que na verdade não era Sharaarma. Segundo essa carta, segundo quem escreveu a carta, o nome verdadeiro era SK Sarra. E aí ficava a grande questão. Como ele sabia disso? E aí ficou mais do que claro para a polícia que quem escreveu essa carta preparou o pacote. E aí vocês devem estar se perguntando o que eu me perguntei. Por que cargas d'água, né? Essa pessoa falaria isso, certo? A única resposta plausível que eu consigo achar para essa pergunta é vaidade. E uma fonte também falou isso, que o criminoso, na verdade, queria ganhar credibilidade e provar que ele tinha informação de dentro, que sabia até mais do que a polícia e que com certeza sabia mais do que o público em geral, por puro ego. Mas fora isso, ele também buscava na carta despistar a polícia jogando informações contraditórias, né? Falando até de traição. Mas a verdade é que na prática ele acabou se entregando e logo vocês vão entender como esse joguinho foi um verdadeiro tiro no pé dele. Fora todas essas informações novas, né, que surgiram com a carta, agora a polícia tinha algo a mais. A carta, que provavelmente poderia ter digitais, que também poderia ter DNA. E o que a polícia fez? Mandou, né, averiguar, mandou a perícia ver se tinha o que eles esperavam lá. Infelizmente, não tinha. E foi uma grande frustração. E agora, completamente perdidos novamente, já que não tinha DNA, não tinha digital, a polícia pensou, opa, vamos pegar essa cartinha aqui e vamos mostrar para a família para ver se eles reconhecem esse jeito de escrever, ver se surge algo na cabeça deles, né? E foi batata. E aí, quando a polícia mostrou a carta para os familiares das vítimas, a reação foi imediata. A mãe do noivo, ao ler o conteúdo, ficou em choque. Não era só pelo absurdo que estava escrito lá, não, mas porque ela reconhecia aquele jeito de escrever. Não tinha nada a ver com a letra em si, mas sim com o estilo, até porque tinha sido digitada a carta. O texto vinha cheio de floreios, frases montadas de forma rebuscada e ainda usava a palavra projeto, lembra? Para se referir ao crime, um termo que ela já tinha visto muitas vezes em outro contexto. Segundo ela, aquilo lembrava alguém muito próximo dela, próximo do ambiente de trabalho. Como ela era uma diretora de uma faculdade, ela estava acostumada a ler relatórios, ofícios, circulares de professores, e havia um que se destacava justamente por ter um jeito peculiar de escrever. E foi nesse ponto que o caso mudou completamente de direção e deixava de ser só mais uma investigação em torno de um ex-namorado rejeitado e passava a mirar para dentro das paredes da instituição de ensino onde a mãe do noivo trabalhava. E quem surgiu, gente, nesse cenário era um colega de profissão, alguém instruído, vaidoso e cheio de ressentimentos. O nome dele era
Punjal Mehr, um professor. Munidos dessa informação, a polícia foi até a casa do Punjal para busca e apreensão e ver se eles achavam alguma coisa lá. E foi assim que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar uma a uma. Durante as buscas, os investigadores encontraram muito mais do que eles esperavam. No laptop dele havia arquivos mostrando que a carta anônima tinha sido escrita ali mesmo. Ele digitou o texto, salvou e depois levou a carta para uma loja local para ser impressa. Era como encontrar a impressão digital do crime. Em um pendrive que estava na casa também, os peritos conseguiram recuperar um arquivo deletado que correspondia exatamente à carta enviada à polícia. A cópia morta e enterrada estava ali, escondida no dispositivo, por mais que ele tivesse tentado dar fim, mas eles conseguem achar quando eles querem. Já em documentos achados na casa, eles acharam o recibo do correio, o qual ele mandou o pacote. Precisava de mais provas para colocar ele como agente central desse crime? Talvez sim, talvez não. Nos diários dele também tinha muita coisa escrita. Lá, esses diários eles estavam, na verdade, parcialmente queimados, mas mesmo assim eles conseguiram ainda pegar muita informação ali. E ali vieram à tona os pensamentos mais do que sombrios dele. Anotações carregadas de rancor e ódio contra a diretora, a mãe da vítima. E para fechar com chave de ouro, no lixo, em frente à casa dele, os peritos encontraram também restos de fogos de artifícios, justamente o material de onde ele extraía a pólvora para fabricar a bomba. Era como se o professor tivesse deixado um rastro completo do planejamento ao envio, passando pela motivação registrada em um papel. Confrontado com todas essas provas, ele até tentou uma desculpa frágil. Disse que tinha sido forçado a escrever a carta e forçado a enviar. E segundo ele, por um desconhecido na rua. Que papo furado, né? Mas a narrativa não tinha como se sustentar, né? Então, a polícia obviamente não acreditou. E pressionado, o professor acabou confessando. Ele detalhou que tinha estudado tutoriais na internet para aprender a extrair pólvora dos fogos de artifício, testado combinações e finalmente preparado a bomba. Ele embalou tudo numa caixa de presente, envolveu com papel colorido e mandou como se fosse mais um presente de casamento. E agora deixa eu contar uma das partes mais perturbadoras dessa história. O professor Mehr não só planejou e executou tudo sozinho, todo o crime, como também teve sangue frio para comparecer ao casamento e dias depois ao funeral das vítimas. Ele presenciou os sorrisos na festa e depois as lágrimas na despedida, fingindo ser apenas mais um conhecido solidário. E o detalhe importante, gente, é que a investigação revelou o quanto esse crime poderia ter sido ainda mais devastador. A bomba que ele enviou para casa, na verdade, tinha por objetivo chegar na festa do casamento. E olha o que aconteceu para que essa tragédia não fosse maior. O pacote chegou na cidade no dia 20, na data da recepção, e estava pronto para ser entregue. Só que o entregador, ao chegar na casa, ele viu toda aquela movimentação entre sair de convidados, viu que estava tendo um casamento ali, e ele achou que não seria prudente entregar a encomenda no meio de uma festa tão grande. Então, ele achou que, não, vou voltar para casa, depois eu entrego esse pacote aqui, porque não tem nem lógica entregar no meio desse povo todo. Vai que ainda perde, né? E foi esse atraso, gente, um simples ato de prudência que salvou dezenas de vidas. Imagina, se o presente tivesse sido aberto ali no meio de todo aquele povo, no meio daquela comemoração. Muitas pessoas teriam sido atingidas e mortas. E aí eu imagino que vocês devem estar assim, por que todo esse ódio? Não tem como não ficar se questionando isso, né? Assim, gente, a resposta está no passado profissional do professor. Durante anos, ele tinha sido o diretor da faculdade onde ele trabalhava, onde a mãe do noivo também passou a trabalhar. Só que em 2014, ele perdeu o cargo e quem assumiu o lugar? Adivinhem. Isso mesmo, a mãe do noivo. Eu tenho dificuldade de falar o nome dela, por isso que eu fico falando a mãe do noivo. Desculpem. Aquilo foi para ele um golpe no ego, assim, terrível. O homem que já tinha se acostumado ao poder e ao prestígio do cargo não aceitou ser substituído ainda mais por uma mulher. E uma mulher que tinha acabado de chegar, que tinha chegado depois e já foi sentando na janela.
na cabecinha dele, né? Relatos de funcionários mostravam que desde então o professor vivia ressentido, alimentando fofocas, tentando manchar a reputação da diretora. E aos poucos ele foi se tornando cada vez mais hostil com ela. Então esse rancor, que poderia ter ficado restrito ao ambiente de trabalho, virou uma grande obsessão. Ele não queria apenas prejudicar a carreira dela, ele queria que a diretora sentisse a dor mais irreparável que existe, que é a de perder um filho. E o pior, gente, é que ele conseguiu. Depois da confissão e da coleta de provas, o professor foi preso preventivamente, mas nem atrás das grades ele se comportou como alguém disposto a assumir o que fez. Em janeiro de 2019, ele tentou uma fuga espetacular com a ajuda de outros presos. Ele atacou agentes penitenciários e quase conseguiu escapar. Só que não deu certo porque ele foi contido a tempo. E esse episódio deixava claro que ele era um homem calculista, perigoso, que estava disposto a tudo para escapar da justiça. E o julgamento dele só veio ocorrer agora, em maio desse ano, de 2025. E no tribunal, a defesa tentou de tudo. Disse que ele tinha sido forçado a entregar o pacote, como ele já havia falado antes, e que ele, na verdade, era só um bode expiatório, e que as provas não passavam de provas circunstanciais. Mas a quantidade de evidências derrubava qualquer argumento falacioso, pois tudo, absolutamente tudo, apontava para ele. O Ministério Público apresentou um caso robusto. Eram 62 testemunhas, mais de 100 provas documentais e 51 objetos materiais. Do outro lado, a defesa tentou reduzir a acusação a apenas 3 testemunhas e alguns documentos que realmente não tinham pé nem cabeça. Então, na sentença, o juiz fez um discurso duro. Disse que a inveja do professor havia se transformado em algo como uma doença, corroendo a mente dele até explodir de ódio e explodir as vítimas. Ele ressaltou que a motivação era fútil, movida apenas por vaidade e ressentimento profissional, o que é totalmente detestável. Já a promotoria reconheceu que era sim um crime hediondo que o suspeito havia cometido, mas optou por não classificá-lo como um caso mais raro dos raros, que é como eles chamam na Índia, que são casos que vão para a pena de morte. E esse caso eles não quiseram levar para a pena de morte, não. Eles preferiram prisão perpétua. E por isso, no dia 28 de maio, veio a decisão. Ele foi condenado à prisão perpétua, além de ordenado a pagar 50 mil rúpias indianas, que seria aproximadamente R$3.500. Ridículo. E no início do cumprimento da pena, ele se recusava a comer. Fazia greve de fome, vivia de glicose na veia. Ele chegou, inclusive, a pedir transferência para outro presídio, alegando perseguição, mas, na verdade, não tinha saída não, ele era só um mimado que queria, de alguma forma, sentir que estava no controle, que tinha o poder. A família da vítima reagiu de forma amarga. O pai do noivo disse que eles esperavam sim a pena capital, mas aceitavam com gratidão a condenação que foi dada. Já a mãe do noivo, que era o foco desse crime, afirmou que se sentia aliviada, mas que nada traria de volta o que ela havia perdido, o filho. E quanto à Rima, ela sobreviveu às queimaduras, viveu com os sogros por 6 anos e depois refez a sua vida. Ela se casou novamente e se mudou para outro país. E foi o próprio sogro que ajudou a achar esse novo companheiro para ela. Era como se ele quisesse oferecer uma nova chance de recomeço para Nora, longe das lembranças daquela tragédia. E esse caso, gente, se mostrou muito mais do que um crime. Ele é, na verdade, um retrato perturbador de até onde a inveja pode levar o ser humano. Eu costumo dizer que inveja é o pior sentimento de todos, pois ela leva as pessoas a fazerem coisas terríveis, como roubar, mentir e até matar. E a gente está vendo isso nesse caso, né? É realmente algo muito vil e mesquinho. E é isso. Esse foi o fato sinistro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da forma com que eu apresentei, tá bom? Quem ficou até aqui, deixa um emoji nos comentários para eu saber que vocês ficaram até aqui. Recebam meu muito obrigada, gente. E toda energia positiva para essas vítimas, tá? Até o próximo Fato Sinistro.